Por meio de uma indicação de um amigo meu, eu li um mangá chamado O Pecado Original de Takopi, que inclusive foi publicado aqui pela Panini. Ele está completo em 2 volumes, tem ali uns 16 capítulos, então é uma coisa bem rápida de ler, que é um mangá interessantíssimo, é um mangá bem legal, mas ao mesmo tempo ele é depressivo, ele é melancólico e causa aquela sensação, aquele sentimento de desconforto, o que poderia vir a acontecer e acaba não acontecendo. Enfim, então é um mangá que evoca muitos sentimentos um tanto quanto negativos, mas eu quero comentar com vocês acerca desse mangá, O Pecado Original de Takopi, porque eu acho que vale a pena fazer menção aqui e difundir essa obra. E claro, eu acho que existem alguns gatilhos, né, nesse mangá, então eu acho que é importante trazer à tona, comentar sobre isso antes de começar de fato a falar sobre o que é a história, né, por causa de você não conhecer, você já ficar ligado que tem esse tipo de coisa, né, que pode causar gatilhos aí caso você seja suscetível a eles, tá? Bom, mas sem mais delongas, vamos comentar sobre esse mangá, que é um mangá que eu acho que seja interessante você ficar sabendo um pouquinho sobre ele, sobre a história, e tem alguns pontos ali, tem algumas camadas que são legais, e eu não quero trazer spoiler, tá? Então eu vou comentar ali por alto, mais ou menos uma sinopse um pouco mais rebuscada, né, do que é O Pecado Original de Takopi. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Mundo Otaku. Meu nome é Wellerson, tudo certo com vocês? E vamos lá, O Pecado Original de Takopi, existe uma explicação do porquê esse título, e você vai ter que ler pra descobrir. É legal acompanhar e a gente descobrir tudo isso, mas o que você precisa saber sobre esse mangá, qual que é a história, eu vou tentar resumir pra você aqui, sem muito rodeio. E basicamente o Takopi, ele é um alienígena do planeta Feliz. Takopi é o nome que a Shizuka, que é a nossa protagonista também, dá pra ele, porque ele parece uma espécie de polvo, né? E Tako significa polvo, e o pi é basicamente um hábito de fala ali do personagem, porque tudo que ele fala, a palavra final é pi, então juntando dá o Takopi. E em resumo, o Takopi ele cai aqui na Terra, e a Shizuka encontra ele, e então eles têm uma conversa, um primeiro diálogo ali, e é daí que o Takopi explica de onde ele veio, qual que é a missão dele. Basicamente a missão dele é fazer as pessoas felizes, né? As pessoas que ele encontra e disseminar pra todos os locais que ele vai, e que pessoas que ele conhece e tudo mais, a felicidade, fazer com que as pessoas sejam genuinamente felizes. Então a partir desse ponto nós somos apresentados ao Takopi, acompanhamos então a jornada com a Shizuka, e é aqui que está o ponto desse mangá, né, as camadas desse mangá, o que as pessoas comentam sobre ele ser um mangá muito triste, um mangá muito melancólico, e que de fato ele é, também depressivo ali, é que começa os gatilhos com essa personagem. Eu devo dizer pra vocês que comigo, é claro que eu me senti triste em alguns momentos e tudo mais, só que eu acho que eu senti mais frustração, eu senti mais raiva do que tristeza. Porque algumas situações ali, você fica se perguntando por que elas são daquela maneira. Como que chegou àquele ponto, por que as pessoas não fazem nada, sabe? Por que não tem uma subversão de alguém, de alguma coisa ali dentro da história pra mudar o cenário. Então, eu me senti um pouco frustrado e incomodado por conta das coisas serem como são, entende? Porque eu entendo algumas características, alguns elementos ali, como por exemplo o bullying. O bullying é o maior fator ali daquela história do porquê as coisas serem como elas são. Mas algumas outras coisas, né, alguns outros elementos ali, pra mim não fazem muito sentido, né? Por que não são como deveriam ser, ou por que não acontece alguma coisa. Eu sei que não tá fazendo muito sentido, você que não leu o mangá, mas é porque eu não quero ficar dando spoiler aqui, eu não quero comentar com vocês sobre a história, então eu quero dar esse benefício da dúvida pra vocês que não conhecem o mangá, irem atrás. É um mangá interessante, e essas camadas, né, elas são muito importantes pra gente entender as nuances da história ali, os personagens, as motivações dos personagens, e enfim, como que tudo ali vai se desenvolvendo. Mas eu acho que o maior sentimento que eu tive ali mesmo foi o de frustração, foi o de raiva mesmo, das coisas serem como são apresentadas ali. Eu acho que esse foi o maior problema que eu tive ali com a obra. Na verdade não é problema, mas talvez a conexão, né? Foi a minha maior conexão voltado aos sentimentos da obra. Claro que eu me senti um pouco triste, né, em alguns momentos ali, mas enfim, a Shizuko, ela é essa personagem que vai nos mostrar uma realidade mais caótica, uma realidade mais depressiva, mais solitária das coisas, porque ela é uma garota que sofre bullying por uma outra colega de classe ali, e é legal a gente ler o mangá, porque essas coisas começam a fazer mais sentido. É claro, é óbvio que nada justifica um bullying, nada justifica você maltratar outra pessoa, você fazer menos dessa pessoa, enfim, mas existe um motivo para aquela pessoa fazer o que faz. Por mais que não existam motivos para nada, aquela pessoa acredita que tem um motivo plausível para fazer o que faz. Então, ler o mangá é interessante porque a gente descobre essas características aí. E a Shizuka, ela é uma garota que não faz absolutamente nada, ela é muito passiva, então ela sofre as coisas, e a gente acompanha esse pesar dela até um ponto em que fica meio que insustentável tudo que tá acontecendo, e aí que entra a parte da frustração, no meu caso, de ficar um pouco incomodado com as coisas que estão acontecendo ali. E voltando aqui pro Takopi, nós temos então esse grande arauto da
felicidade aí, que está na Terra para semear a alegria, a paz, o humor, a diversão, e ele coloca ali como um sentido, como um propósito de vida, colocar um sorriso no rosto da Shizuka. É isso que ele vai fazer com que a Shizuka sorria mais, seja mais feliz, e a gente acompanha isso e vê que é uma parada praticamente impossível. Ele diz que vai fazer quantas vezes forem necessárias, e nós vemos que são mais de 100 tentativas e ele não consegue fazer com que a Shizuka seja genuinamente feliz. Então é uma tarefa muito difícil, e é por meio dessas tentativas, né, através disso, que nós percebemos que o Takopi, ele tem alguns recursos ali que ele pode utilizar para fazer com que a Shizuka seja feliz, que são os apetrechos mágicos, né, os itens que ele tem, que trouxe lá do país dele, e isso vai desde uma câmera que tira foto e volta pro tempo em que a foto foi registrada, ou uma espécie de asa que se você colocar você pode voar, o laço da amizade, que se você colocar no seu dedo, no dedo da pessoa que você quer fazer as pazes, vocês vão ser felizes, vão reatar a amizade, vão ser felizes para sempre. Enfim, esses aparelhos aí que ele usa como um recurso, ele utiliza para fazer com que a Shizuka possa retomar a sua felicidade, mas acaba não surtindo efeito nenhum, porque a Shizuka tá em outro patamar de tristeza. Enfim, basicamente é isso. Tem várias outras coisas que eu poderia comentar aqui com vocês, mas eu acho que eu entregaria um pouco da história, o que é algo que eu não quero fazer. Eu quero que vocês leiam o mangá, que vocês apreciem esse mangá. Claro, se você não for uma pessoa suscetível a esses temas que são abordados abertamente ali no mangá, podem causar gatilhos, né? Então eu não recomendaria você ler. Mas se você não tiver problema com isso, e na verdade se você tiver problema com isso, mas saber lidar com ele, saber gerir esses sentimentos, então recomendo também que você leia. Mas tem outra questão ali no mangá que eu queria trazer também. São muitas coisas que eu poderia falar sobre o Pecado Original de Takopi, mas eu vou me restringir aqui. Mas outra que eu queria comentar com vocês, aquele velho ditado de que o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Eu senti um pouco disso dentro desse mangá aqui, mas eu acho que, inclusive eu até pensei em colocar ele como título, né, desse vídeo, mas eu acho que não funcionaria tão bem, porque existem muitas nuances. Por mais que eu tenha percebido, eu tenha notado essa presença ali em um dado momento do mangá, em um determinado ponto, eu acho que não é a mensagem mais tônica ali, sabe? Eu acho que não é a parte mais importante que o mangá, que o autor, agora eu não sei, quer transmitir pro público. Mas que existe ali, que tem uma camada, que tem uma ideia a ser transmitida, passada um pouco disso, existe. Então quando você pegar o mangá pra ler, quando você terminar, finalizar e você absorver tudo que tiver pra absorver ali, talvez você entenda o que eu quero dizer aqui. Outro ponto que, pra finalizar, tá? Eu prometo. Outro ponto que é interessante comentar aqui é acerca da presença do Takopi nos momentos de caos absoluto, nos momentos de tristeza, nos momentos de melancolia, e como ele não faz absolutamente nada. E como ele não tem nenhuma ação condizente com o que tá acontecendo ali, condizente com a realidade. E isso pode parecer um pouco frígido, insensível da parte dele, mas faz sentido se nós pegarmos o contexto do personagem. Ele é um personagem feliz, que vem de um planeta feliz com uma missão de fazer todo o mundo feliz. Então, obviamente, ele não entende esses sentimentos de tristeza. Esses sentimentos que fogem à felicidade são incompreensíveis para ele. Então, ele tem que lidar com, ao mesmo tempo, com a missão dele de fazer as pessoas felizes, mas também de compreender o porquê de as pessoas não serem felizes e tentar resolver isso da maneira que ele conhece, que é tentando fazer as pessoas felizes. Então, é uma tarefa muito difícil e é legal a gente acompanhar o Takopi nessa jornada, nessa missão de realizar esse feito dele, porque não é uma coisa fácil. Então, como ele vai fazer isso é que é interessante. E o final, cara, tem um desfecho muito interessante, tem um desfecho muito... Como é que eu posso dizer? Não é ruim, mas eu sinceramente não sei dizer pra vocês se eu gostei muito, se foi uma coisa maravilhosa, porque, bom, eu fiquei um pouco em dúvida, eu acho que eu fiquei em cima do muro. Não é um final ruim, mas não sei se eu posso dizer que, com certeza não é o melhor final de um mangá, mas é um final. Bom, e esse daqui foi o vídeo de hoje, comentando sobre o Pecado Original de Takopi, esse mangá bem interessante, que vale a pena você conhecer, levando em consideração tudo que eu já comentei. E, enfim, se você chegou até aqui é porque é bem provável que tu tenha gostado, então eu peço que tu deixe o teu like aqui nesse vídeo, porque é muito importante, ajuda no engajamento e me motiva a continuar gravando esses vídeos aqui pra vocês, beleza? E se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sino das notificações pra tu não perder nenhum vídeo futuro que a gente enviar, e deixa aqui nos comentários o que você achou dessa história. Eu conto muito com o vosso apoio, a gente se vê no próximo vídeo. Abraço!